Fala galera, beleza? Eu vou fazer um Race Report aqui um pouco diferente, porque foi uma prova muito física, mas extremamente mental que aconteceu esse domingo. Então eu vou trazer aqui alguns conceitos de planejamento, que é a minha vida profissional, algumas coisas de estoicismo e as sensações de prova. E aí perceba que o jeito que eu vou montar aqui, como eu decidi, como eu pensei, como aconteceu, a gente consegue fazer na vida pessoal, profissional e esportiva também. Então vamos lá. Foi um triatlon sprint, né? 750, 25, nada 750, pedala 20, corre 5, para quem não está familiarizado. E eu vim de 10 dias aí lutando com a infecção bacteriana e tal, então muscularmente eu estava meio fraco. Então as semanas que eu tinha que fazer o polimento foi uma semana de sobrevivência aí e chegar do melhor jeito possível para a competição. Já pensando estoicamente aí, as coisas externas a gente não controla, então é outra pessoa que está planejando o evento, ele é naquele dia e ele vai ser naquele dia. A gente tem que focar nas coisas que a gente consegue controlar. No planejamento acontece a mesma coisa. A gente tem até uma ferramenta que chama SWOT, né, que você analisa o ambiente externo, que são as ameaças e oportunidades, e o interno, que são as forças e fraquezas. Os externos a gente observa, aproveita ou se defende da forma que dá. Os internos a gente fortalece as forças, né, evidencia elas, e as fraquezas ou a gente melhora ou a gente se põe no ambiente que a gente não precisa lançar a mão delas. Então vamos lá, para natação. Entrei com mais frio que o normal, a água estava fria mesmo, mas eu acho que eu estava com a sensação térmica um pouco pior que o normal. Tinha planejado nadar para 16, que para mim aí no início da natação estava ótimo, mas saí para 18. O que aconteceu durante? Fiquei focando lá na técnica, no pouquinho de técnica que eu tenho, mas a força muscular não vinha, né, de acabar abraçado e tal. Era o que tinha pro dia, continuei focando desse jeito, não me desesperei, uma hora a natação ia passar, deu tudo certo, 2 minutos a mais é muita coisa, mas tudo bem. E sensações, né, as coisas de fora, o externo, o tempo, o que eu posso fazer? Eu percebo como que tá, e eu não reclamo do tempo, porque ele não vai mudar. Doido é uma pessoa que começa a chover, essa pessoa vai na rua um monte de vezes reclamar para a chuva que ela tá chovendo. Então, se tá frio, você veste mais roupa. Se tá calor, você põe uma roupa que dissipa melhor o calor. Lá tava frio, beleza, não tinha nada para fazer, já tava com a roupa de natação. E o sol tava nascendo muito legal. Então, sensação de prova, da segunda para terceira boia, como eu respiro para direita, eu ficava vendo o sol nascer e tava ótimo, sem focar na natação em si, né? O ritmo continuou constante. Então saí da natação, beleza, me senti bem tecnicamente falando, apesar de faltar força, são coisas para trabalhar mais para frente e a situação também não permitia. A bike é o meu porto seguro, é o lugar onde eu construo geralmente minha prova, porque eu venho lá da minha década de ciclismo. Então é o lugar onde eu me coloco em vantagem, né? A minha força se a gente for pensar no SWOT. Fiz vários treinos aqui, vários simulados, saía para fazer a bike. Um jeito que eu consigo fazer os 20 km para sair para correr depois é colocando 270 watts de normalizada, para quem já está aí acostumado com os números. Saí para pedalar, tava dando 250, falei, tá, tô meio fraco, 250 para hoje vai. Andei um pouquinho, caiu para 230. E não tinha o que fazer, não tinha o que urrar, não tinha de onde sair força. E 230 para 270, a gente está falando aí de 20 ou mais por cento de abaixo do planejado. Mas é o que tinha pro dia. Então a gente olha aquela coisa, a gente tem 3 opções quando acontece alguma coisa. A gente aceita e pronto. A gente reclama, é essa opção eu recomendo que você corte. E a terceira é agir massivamente. Não adiantava tentar agir massivamente em cima da potência em si, porque não ia sair mais nada. Então eu concentrei o máximo possível para pelo menos manter aquele 230. E aí eu fui agir nas outras coisas que estão sob o meu controle, que era a posição, ficar o mais aéreo possível, dentro daquela potência, para que a gente já está mais seguindo aí os números, os indicadores. Se a normalizada é essa, quanto mais eficiente eu fico, mais eu trago a média para a normalizada. Então vai mais potência para o chão, a bike anda mais. Acabou que mesmo tendo esse número muito abaixo do que eu planejei, saiu 37,7 de média. Então foi uma bike boa, longe do que eu queria fazer. O que eu senti também dentro da bike? Tava com as pernas muito vazias, assim, glicogênio baixo, sem força, aquela sensação de perna oca.
Eu treinei sempre um gel a cada 30 minutos mais minha garrafa de carbo. Então eu ia colocar ali 3,75, 100 gramas de gel na prova inteira, de carbo na prova inteira. Mas eu tinha um gel a mais, que fica ali, se um gel cai no chão, se acontecer alguma coisa, eu tenho um gel a mais. O que eu decidi fazer? Em vez de fazer o de 30 em 30 minutos, eu puxei para os primeiros 20 minutos na bike, já coloquei ali o terceiro gel, para quando eu sair para correr, quando tivesse ali mais ou menos uns 10 minutos de corrida, eu colocar o quarto gel. Tem uma frase que diz, para ganhar você tem que arriscar perder. Então esse momento foi uma coisa que eu pensei, pô, eu tenho esse limite aqui, eu treinei isso, treinei pouquíssimas vezes colocar mais carbo, até porque como eu estava com a infecção alimentar, eu não podia forçar meu sistema inteiro. Então essa foi a hora que eu arrisquei, coloquei esse carbo a mais, acabou que eu saí para correr me sentindo bem. No segundo quilômetro, que é onde dá uma planadinha, foi a hora que eu decidi tomar o último gel, e ele manteve meus níveis de energia legal, assim. E, inclusive esses últimos géis tinham cafeína, minha concentração melhora muito com cafeína, principalmente porque também devido ao tratamento eu fiquei sem tomar café nos últimos dias. Então foi bem boa essa sensação. Então o que eu quero trazer assim de envelopar disso tudo? Tenha o seu planejamento de tudo, né? Eu trabalho muito com planejamento empresarial, então a gente tem que ter uma visão de longo prazo para você entender qual que é o norte que eu quero ir, é para lá. Tá, o para lá, o que eu preciso fazer do que eu controlo? Então eu monitoro as coisas que eu não controlo, né? Como que vai estar o tempo, como é que são os outros competidores, como é que é o ambiente, o que são os desafios que vão acontecer e foco nas coisas que eu controlo. O que são minhas fraquezas que vão me impedir de me colocar numa posição que eu possa usar minhas forças. Né? No meu caso, eu tenho que melhorar minha natação para eu entrar na bike, que é a minha força, numa posição melhor na prova. Então esse é o foco que a gente tem que ter. E o de fora, aceite, reaja e, se possível, como foi o nascer do sol, admire. Então por isso que eu falo que eu gosto tanto de competir, que é um momento muito extremo, que ele fica fechado ali numa caixinha de tempo, que você tem que ir, você tem que largar na hora exata, tem que fazer um circuito exato, não tem muitas opções, então a parte externa ela fica bem mais opressora, vamos dizer assim, mas ela te coloca num túnel que você tem que passar por aquele desafio exatamente. Não é como um treino, por mais difícil que seja. E isso gera muito aprendizado. Por acaso, nesse domingo gerou muita alegria também, porque eu consegui ir para o pódio, mas sempre gera muito aprendizado. Então eu sempre recomendo, pratique um esporte e, se possível, compita, que é um verbo muito feio, mas é uma atividade muito legal para fazer. Então esse vídeo foi um pouco diferente, mas eu achei muito importante trazer essa reflexão para não ficar só dentro da minha cabeça e ajudar pelo menos mais uma pessoa. Se você gosta desse tipo de vídeo, está até aqui assistindo, comenta aí embaixo e compartilhe com os amigos. Então bons treinos e vamos até as próximas competições. Abraço!